Olá, alunos do terceiro período do curso de Direito da Unifil. Aqui é o professor Sérgio Neme, da disciplina de Direito Empresarial. E como eu mandei no grupo de vocês, algumas intercorrências aqui, eu preferi hoje fazer a nossa aula por meio de um vídeo gravado. Preferi alternando, né, mas até porque a aula ao vivo estava mais complicada por causa de conexão de internet. De qualquer forma, não há prejuízo, porque o conteúdo é precisamente o mesmo, a duração é a mesma. E caso vocês tenham também dúvidas, a gente pode conversar, independente do horário de aula ou não, me mandem os questionamentos que eu procuro respondê-los por meio ali dos grupos do WhatsApp, né? Hoje a gente tem que avançar com o nosso tema, porque nós temos que encerrar a sociedade simples, falta só um tema de sociedade simples, e adentrar em dois outros tipos societários que são muito incomuns, né? Praticamente não se fala deles, não se usa eles para nada na prática, eles não são usuais, nenhum nem outro, já foram, né? Mas hoje em dia não são mais usuais, então por isso até a disposição do Código Civil é muito curta quanto a eles, que é a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples, que já foram usuais no século XIX, começo do século XX, mas hoje não são nem um pouco práticos, porque do surgimento da limitada pura, né, não faz mais sentido alguém imaginar usar esse tipo societário. Mas lembrando que esses três aqui ainda são a sociedade simples, né, a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples, como os próprios nomes talvez já indiquem, são sociedades não empresárias, né? Ou seja, são sociedades assim que não são ali qualificadas, são sociedades que não se consideram a princípio empresárias, né? No caso da sociedade simples, ela pode até se revestir uma responsabilidade limitada, mas ela não é tida como uma sociedade empresária, né? E, enfim, o ponto aqui, o mais importante, é falar sobre sociedade simples, que na aula passada a gente falou muito sobre ela, sobre para que ela serve, as disposições gerais dela, regras de administração, né? E hoje nós temos dois temas, que é a resolução e a dissolução. O ponto inicial que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte: os termos resolução e dissolução não são sinônimos, tá? Não é à toa que o Código Civil os emprega de forma separada, né? Resolução é quando você tem a saída de um ou mais sócios, mas teoricamente a sociedade persistiria. Então ela é uma parcial, né? Uma divisão parcial daquela sociedade. Quando o código usa o termo dissolução, é que ele está querendo dizendo que é o fim mesmo daquela sociedade, né? Ou seja, dissolução porque ela vai se dissolver, né? A resolução é em relação a um ou alguns sócios, mas os demais, persistiriam naquela atividade, né? Naquela sociedade. E quando o termo é dissolução, é porque haveria então a saída de todos, né? Ou melhor, não é a saída de todos, é o encerramento da atividade, né? E por conta disso, nós temos regras diferentes, obviamente, na dissolução para a resolução. Porque para a resolução, um sócio vai sair e a sociedade vai continuar. Enquanto que na dissolução é diferente, tá? Todo mundo, né, cada um foi para o seu canto e a sociedade irá então acabar, né? As regras quanto à resolução, elas começam no artigo 1028, né, do Código Civil. E nesse artigo 1028, ele começa falando assim, ó, que quais são as hipóteses, né, e as regras, né? Primeiro ele cita ali um caso de morte de sócio, né, e ele fala assim: no caso de morte de sócio, liquidará a sua cota, né? Porque, salvo disposição em contrário do contrato social, né? Salvo disposição em contrário do contrato social, a morte do sócio implicará na saída dele. Isso é meio óbvio, né? A gente até falou na aula passada que, ressalvada a hipótese de haver aceite pela maioria absoluta dos sócios em relação aos sucessores para eles entrarem, né? Salvo isso, se eles não admitirem, né? Salvo disposição contratual de sentido diverso, a morte do sócio implica a resolução da sociedade em relação a ele, em relação àquelas cotas. Mas é claro que o contrato social pode dispor de forma diversa,
Uma outra hipótese são os sócios, ao invés de resolver em relação àquele sócio, resolverem, na verdade, dissolver a sociedade, ou seja, encerrar, ou, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Então, são 3 hipóteses. Morreu um sócio. Em regra, resolve-se a sociedade em relação a ele. Então, uma resolução. Ou seja, ele, as cotas dele vão ser retiradas. Salvo se o contrato social dispuser algo diferente, né? Ou os sócios remanescentes optarem por, em vez de resolver em relação àquele sócio, converter aquilo numa dissolução mesmo, ou seja, vamos encerrar a sociedade. Ou se por acordo com os herdeiros, né, com os sucessores a qualquer título, o código dos herdeiros, mas na verdade poderia dizer os sucessores a qualquer título, regular-se a substituição do sócio falecido. Ou seja, eles encontrariam um acordo para fazer essa substituição. Então, que os sucessores entrariam no lugar do falecido, né? Mas além disso, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade. Isso é muito importante. Porque no primeiro caso nós estamos falando do falecimento. Mas a pergunta é, então é só em caso de morte que pode sair? Não, é claro que não. Pessoal, ninguém é obrigado a ficar contratado com ninguém, né? Contratado no sentido mesmo de contratos em geral, né? Mas especialmente no sentido de, vocês estão estudando aí contratos, não estão estudando obrigações, mas vocês vão estar em contratos, que os contratos têm previsão todos de resolução, né? Ou seja, qualquer um pode unilateralmente rescindir um contrato, desde que arque com os ônus dessa resolução, né? Ou seja, arque com o ônus desse ato de rescindir o contrato. Com efeito, aqui em matéria de sociedade, é mais tranquilo até dizer isso, porque em se tratando de sociedade, vigora um princípio conhecido aí do direito civil chamado affectio societatis, né? Que é aquele vínculo entre os sócios. E vejam, se esse vínculo não existe mais, se os sócios já não se sentem mais confortáveis em se manter em sociedade, ninguém é obrigado a manter-se sócio de ninguém. Ou seja, ninguém é obrigado a persistir ali naquela sociedade se não quiser. Então, o 1029 vai falar justamente dessa liberdade que o sócio tem de retirar-se. Ele vai falar, além dos casos previstos em lei ou no contrato, que podem haver regulamentos especiais para a lei, como é o caso do artigo anterior, no caso de morte, é óbvio, ou previsões até de hipóteses em que o contrato pode reger essa possibilidade. Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade. Se ela for por prazo indeterminado, né? Se ela for por prazo indeterminado, mediante notificação dos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. E se ela for por prazo determinado? Se ela for por prazo determinado, ele não pode fazer isso simplesmente por vontade. Ele teria que provar uma justa causa, né? Essa justa causa, ela não tem as hipóteses assim tão muito bem claras previstas em lei, né? Igual, por exemplo, a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, tem lá as hipóteses previstas em lei de justa causa. E aqui no Código Civil isso não é tão explícito assim, ó, são só essas as hipóteses de justa causa. Quem vai julgar isso? O juiz, né? Se ele entender justa aquela causa. Existem algumas causas e hipóteses já previstas esparsas aí no Código Civil, né? Mas, além delas, o juiz pode reputar válida essa saída. E aí, então, por contrato por prazo determinado, elas vão, digamos assim, exigir essa comprovação. Se o prazo for indeterminado, como é a maioria das sociedades, aí então a simples notificação com 60 dias de antecedência, salvo regra especial de disposição no contrato social, será o suficiente para documentar essa resolução. E aí, os sócios, obviamente, eles vão poder, na medida do que eles entenderem conveniente, até proceder isso, né, digamos assim, converter essa resolução em uma dissolução, se eles assim acharem convenientes, né? Agora, o que acaba acontecendo muito nisso, e eu até acabei copiando algumas coisas ali no material que eu vou postar em apoio, né, junto com uma doutrina, é de que muitas dessas, essa é uma ação, não para a sociedade simples, mas muito mais, também é cabível e limitada, e as regras limitadas são muito parecidas quanto a isso, mas essa é uma ação muito comum, né? É uma ação judicial muito comum em que um sócio quer se retirar. Por quê? Porque em muitos casos, o sócio que quer se retirar,
ele tem dificuldade em fazer isso, né? E em muitos casos, para poder se retirar, ele acaba entrando com uma ação na justiça. Não pelo fato de poder se retirar da sociedade, mas geralmente é onde reside a briga, né? Geralmente reside a briga, no caso da questão da apuração desses haveres, né? Porque é óbvio que se ele está saindo da sociedade, ele não vai sair de mãos vazias. Aquilo que ele lhe pertence em relação à proporção da sociedade vai ter que lhe ser, digamos, pago. Como isso vai ser pago, aí tem uma série de questões que envolvem o contrato social ou até o Código Civil. E é nisso que costuma dar muita briga. Não geralmente o fato de um sócio sair, mas geralmente, digamos assim, quanto vale a sua participação na sociedade, né? Também tem a hipótese aí do 1030, né? Em que você pode, por comprovação de falta grave, haver uma resolução em relação dos sócios por comprovação de falta grave, reconhecida por, ou seja, reconhecida judicialmente, né? Ou seja, o juiz vai reconhecer essa falta grave numa ação proposta por iniciativa da maioria dos sócios, o sócio pode ser excluído por falta grave no cumprimento de suas obrigações. Como comprovar isso? Bem, ação judicial. Essa hipótese aqui de exclusão de sócio, que isso aqui é diferente. No primeiro caso do 1029, é o sócio que pede para sair, né? Ele diz que quer sair. E aqui é diferente. Aqui é uma hipótese de exclusão do sócio. Os outros sócios, eles querem tirar aquele sócio da sociedade. E como fazer isso? Aqui, né, exclusivamente por via de ação. Veja que o código ele condiciona, né? Pode ser excluído judicialmente. Então ele fala que essa exclusão não pode se dar simplesmente por um ato voluntário dos sócios, né? Essa exclusão, né, que seria, entre aspas, a expulsão desse sócio, ele demanda uma ação judicial que comprove falta grave no cumprimento das suas obrigações sociais, né? Ou ainda incapacidade superveniente. A incapacidade superveniente é mais fácil ser provada. Agora, e o que é essa falta grave nas suas obrigações? Aí vai ter que ser provado isso. E quem vai julgar isso? Óbvio, o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário que vai analisar e julgar se aquele evento ali, se aquele conjunto de eventos representa então uma falta grave no cumprimento das obrigações sociais. Eu até anotei aí, né, que uma das hipóteses do 1004 é uma hipótese de exclusão também, né? Mas aqui a do 1004 é diferente. É lá atrás, que eu falei de integralização do capital social. É o sócio que não integralizou a sua cota no capital. Aquele que se comprometeu a integralizar o capital social e não fez. E aí a empresa lá no 1004, vocês vão ver que ela tem duas opções quando o sócio não faz isso. Ela pode escolher exigir judicialmente que ele o faça, né? Ou seja, exigir judicialmente que ele integralize aquilo que ele prometeu integralizar, né? Ou, em outro lado, se ele não fizer, a sociedade pode escolher excluir esse sócio e então, digamos, pugnar contra ele, pleitear contra ele judicialmente apenas as perdas e danos referentes a isso, né? Então aí mais uma hipótese de exclusão, né? Vejam que também será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, né? Aí a questão, né? Então nós temos aqui a saída por morte, 1028. A saída por pedido do sócio, 1029. Aí a saída do 1030, exclusão por falta grave, comprovada, né, documentalmente. Ou seja, aqui ele morreu, aqui ele pediu para sair, no 1030 ele foi excluído por falta grave, ele praticou alguma falta grave e que ensejou a sua exclusão. E uma das hipóteses dessa também seria a sua exclusão do 1004, quando ele não cumpre, não integraliza o capital que prometeu integralizar. E aí a sociedade pode optar por, em vez de exigir que ele coloque esse capital que ele não colocou, excluí-lo da sociedade. E ainda pugnar contra ele perdas e danos. Então nós temos a primeira por morte, a segunda por pedido dele, a terceira por falta grave, a quarta por não integralizar capital social, essas aqui já forçadas, e a quinta em caso de falência, não da sociedade, ou seja, que ele seja declarado falido.
né? E essa declaração de que ele seja declarado falido, isso está lá na Lei de Falências e Recuperação Judicial, que é um tema que vocês estudam no ano que vem. Essa declaração de falência imporá a ele uma das sanções é que ele não poderá, por um tempo, ser sócio de outras sociedades. E aí, então, ele vai ser excluído de pleno direito. Vai ser excluído de pleno direito. A lei manda excluir ele. Então, a falência ele é excluído automaticamente. Ele não integralizar capital social, os sócios podem escolher excluí-lo. Falta grave no cumprimento dos seus deveres ou incapacidade. A falta grave provada judicialmente e a incapacidade também vão levar à sua exclusão. Ele pode pedir para sair ou casos de morte. Então, vejam que entre o artigo 1028 e o 1030, considerando todos esses parágrafos aí, você tem todas as hipóteses de saída, de resolução em relação a um sócio. Cada uma delas por um motivo, e cada uma delas com uma regra. Mas o importante é lembrar que eles podem sair. Agora, o 1031 é talvez a questão mais problemática dessa saída. Porque muitas vezes a saída é até consensual, né? Não precisa. Às vezes precisa de ação judicial, às vezes é mais drástica, mas em muitos casos isso não é o problema. O problema começa, com o 1031, na discussão quanto à apuração dos haveres, né? Por que a apuração dos haveres? Porque aí vem aquela questão o seguinte, ok, ele tinha 30% do capital social. Quanto vale isso? Né? Quanto vale isso? E como pagá-lo por isso? Porque, claro que se ele está saindo, por mais que ele tenha sido excluído, por qualquer um desses motivos, isso não faz que ele perca o direito que ele tinha sobre aquela sociedade. Ou seja, ele investiu dinheiro naquilo e ele tem uma proporção, uma parte daquela sociedade que lhe pertence. E ele tem, obviamente, que ser pago. A questão é quanto vale isso, de que forma pagar e em quanto tempo pagar, né? E aí tudo isso vai passar por duas regras. Ou por regras do Código Civil, ou por disposições especiais em contrato. E muitas vezes isso pode acabar desaguando numa ação judicial, numa demanda judicial, né? Um contrato bem estruturado de sociedade, né? Se um dia vocês forem atuar nessa área, se preocupem muito com isso. Em já prever boas regras de resolução de sociedade. Por quê? Porque eles dão muita briga. Regras como serão apurados esses haveres, né? E além de como serão apurados esses haveres, regras de como eles serão pagos, né? Porque isso também vai impactar muito na sociedade. Imaginemos que ela tenha que tirar ali, por exemplo, 100 mil reais, 200, 300 mil reais do bolso. A sociedade vai ter que dar um jeito de colocar aquilo ali, pagar aquele sócio. Então você vai ter a questão de avaliar a parte dele. Ah, professor, mas não é só o capital social? Olha, o capital social é o que ele coloca inicialmente. Mas você pode convir comigo que se a sociedade vai bem, a tendência é que com os anos ela se valorize. E ela venha a valer mais do que simplesmente aquilo que o capital social colocou. Contabilmente, existem, né, não vou entrar aqui nessa discussão, mas contabilmente, né, existem N formas de você fazer o chamado value. Value é a avaliação de uma empresa, né? Ou seja, a valoração de quanto aquela sociedade vale. E contabilmente existem várias técnicas diferentes, né? Pelo patrimônio líquido, pelo fluxo de caixa descontado, pelo fluxo de caixa projetado, enfim, aqui são técnicas, isso é ciência contábil, né, que vai dizer assim, como avaliar isso. Qual dessas técnicas vai ser empregada? Olha, se houver consenso entre os sócios, eles fazem um acordo. O ideal seria que o próprio contrato social tivesse essa previsão, ou seja, que ele viesse a dispor como seria feito o value dessa empresa. Mas caso não haja essa previsão no contrato social e não houver consenso entre os sócios, provavelmente isso vai ser judicializado. E essa judicialização imporá que provavelmente o juiz exigirá então que seja feita uma perícia, né, uma perícia. E dessa perícia, então, com essa perícia, seja feita a avaliação dessa empresa. Muito complicado isso. Mas, enfim. Por que eu digo isso complicado? Porque esses processos costumam demorar muito, né? Se estender a anos e anos. E sem entrar muito no mérito disso, a atividade empresária é muito dinâmica, né? Todas as ações que eu conheço nesse sentido, elas são, entre aspas, assim, uma tragédia para todos os lados. Uma tragédia que, assim, todo
mundo sai perdendo no final das contas. Porque essas ações demoram anos e aquele sócio que saiu fica anos sem receber. E o dia que ele recebe, a sociedade também tem que desembolsar muito dinheiro, porque ela tem que indenizar ele, não só a cota que ela tirou ele, mas assim, todo esse período que ele ficou sem esse capital. Então todo mundo sai perdendo no final das contas. Por isso, na minha opinião até profissional, o melhor arranjo que você tem em relação a isso é já estabelecer dentro do contrato social técnicas e formas de apuração. Porque daí, digamos assim, cumpra-se o contrato social. Ninguém vai poder muito questionar aquilo, né? E aí, então, o mito tem isso, ó, no caso de sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade. É isso aqui que deixa a coisa mais complicada. Porque isso aqui, ó, ele literalmente está jogando a questão para um aspecto puramente contábil, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Qual um outro problema que a gente vive muito no Brasil? E infelizmente vive mesmo. Eu digo até também, não só como advogado dessa área, né, mas também como contador, que é o seguinte, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, a situação contábil da empresa não reflete a real situação da empresa. Por quê? Porque a contabilidade é mal feita, porque tem contador ruim, ou simplesmente porque a empresa não tem uma organização administrativa minimamente séria a ponto de guardar toda a documentação da empresa. E aí, então, a contabilidade não vai refletir. Já vi isso dezenas de vezes na minha profissão, que é, você pede um balancete de uma empresa grande, tem X lá, 10, 20, 30 funcionários. Você vai olhar lá na contabilidade dela, ela vale 10 mil reais. E é óbvio que ela vale muito mais do que aquilo. Então, é muito mais complicada essa discussão. E isso é algo muito debatido hoje no mercado empresarial, porque todo mundo que tem empresa, uma das preocupações é saber quanto vale a sua empresa, né? Salvo disposição em contrário, quando houver essa dissolução, essa saída, né, do sócio, e esse, vamos dizer, aquela proporção, o capital tem que ser reduzido naquela proporção, a não ser que os demais sócios integralizem mais capital para cobrir aquela diferença. Exemplo, tem 3 sócios, 100 mil cada um, um saiu, o capital reduzir-se-á a 200 mil, salvo se esses 2 remanescentes se unirem, ou cada um individualmente, resolverem complementar o capital. Aí então ele vai passar a ter uma participação maior. Isso seria meio desnecessário, ou é muito incomum acontecer, porque se fosse esse o caso, tem uma forma muito mais simples. Em vez de sair um sócio e você ir lá e aumentar o capital, você compra a parte dele, né? Aí você resolve tudo isso numa jogada só. Em vez de discutir a saída dele para depois se aumentar a capital, você vai lá e compra a parte dele, né? O que também é plenamente possível. Seria a substituição, mas aí não com o ingresso de um novo sócio. A compra por um dos sócios que já existem, né? Já existem. Então, a cota será liquidada. Aqui tem uma regra complicada, porque é o seguinte, aqui, ó, o Código Civil fala o seguinte, a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias, a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Até o CPC fala disso, eu anotei uma regra aqui do CPC, do artigo 609 do Código de Processo Civil, porque tem uma ação, um procedimento especial no CPC justamente para esse tipo de demanda. E o CPC faz justamente remissão ao Código Civil. Então vamos dizer assim, se não houver regra especial quanto a isso no contrato social, que é meio uma lástima que não tenha, mas pode ser que não tenha, uma vez apurado o haver, né, o quanto o sócio tem a retirar, o valor que lhe é de direito, esse valor tem que ser pago em dinheiro em até 90 dias. Eu vou dizer para vocês que, a depender da sociedade, é muito complicado, porque ela vai ter que ter um caixa, e se não tiver, ela vai ter que se desfazer de patrimônio para fazer esse caixa. E o prazo de 90 dias, a depender do caso, é um prazo bem curto. Por isso, talvez, a preocupação de uma regra especial prevista em contrato. Mas se não tiver, é isso aí que a sociedade vai ter. Para isso for rompido esses 90 dias sem que seja feito o pagamento, a sociedade, então, está em mora com o sócio no qual, resoluto, ou seja, no qual se deu a resolução. Traduzindo isso, essa mora vai implicar que a sociedade vai ter que pagar juros, né?
juros de mora e eventuais outros prejuízos que ele vier a comprovar por não receber isso, ou seja, ela está suscetível a perdas e danos em razão dessa mora. O que é mora, vocês já estão estudando isso aí no Código Civil, né? Aí tem a questão da responsabilidade dos sucessores em relação àquele que sai, né? Eles ficam por até 2 anos responsáveis pelas obrigações sociais existentes até a saída, né? No caso, esse aqui é especificamente no caso de exclusão ou morte de sócio, quando o sócio que é excluído ou morre, ou o excluído que morre depois da exclusão. Os seus herdeiros continuam responsáveis por até 2 anos da sua saída. Vejam, eles ficam 2 anos responsáveis pelas obrigações constituídas até a saída do sócio, desde que ela tenha sido averbada, né? Desde que ela tenha sido averbada. Porque caso ela não tenha sido averbada, aí a responsabilidade deles vai ser maior ainda. Vai ser por mais 2 anos além disso, né? Traduzindo, essa redação do 1032 é meio confusa. Mas é o seguinte, do dia que ele saiu, se foi averbado, por 2 anos eles respondem relativo àquele período para trás. Se não averbar, eles vão ficar responsáveis ainda por mais 2 anos à frente, né? Por não ter essa averbação. Então eles vão ficar responsáveis por mais 4 anos. É mais ou menos isso que essa relação tortuosa quer dizer. Aí nós vemos a questão da dissolução, né? Lembrando então que o termo dissolução aplica-se àquela ideia, né, de que a sociedade, dissolução então é aquela ideia de que a sociedade resolveu se extinguir, porque a resolução é a saída em relação a um, né? Resolveu-se em relação a um dos sócios. E dissolução é porque ela vai ser dissolvida mesmo, ela vai deixar de existir. E aí vem as hipóteses, né? As hipóteses aqui no artigo 1033, né? E aí, pessoal, talvez até uma dica para vocês que estão aí estudando ou acompanhando esse vídeo. Eu vou postar um material, se quiserem seguir por ele ou sigam pelo Código Civil, é muito importante você ir seguindo aí com a lei, porque realmente esses temas eles são bem pautados na lei mesmo, né? As hipóteses de solução do 1033, quais são, né? Primeiro, o vencimento do prazo, né, salvo disposição em contrário. Sociedades por prazo determinado. Se não houver nenhuma disposição em contrário, né, ou seja, em regra, a sociedade que tem prazo determinado, que já são as exceções, ou seja, uma sociedade que tem prazo para começar e terminar, quando ela chega ao final, alguém tem que propor a sua liquidação, alguém tem que convocar os outros sócios para liquidação, né? Como a gente vai estudar isso, a liquidação da sociedade, isso é um procedimento que só tem previsão na limitada, mas daí ele aplica subsidiariamente às outras sociedades. Se ninguém pedir a liquidação, presume-se que ela vai continuar, e ela vai continuar por prazo determinado. Mas uma das hipóteses, então, de dissolução é quando alguém chega e fala, acabou o prazo, ela ia até o dia 20 de maio, né, até o dia 15 de maio, até o dia 25 de maio de 2020, e esse prazo se encerrou, e por ter se encerrado, eu quero dissolução da sociedade. Qualquer sócio pode pugnar isso. Unanimidade, os sócios por unanimidade deliberarem, e aí pouco importa se é por prazo determinado ou não, os sócios por unanimidade deliberarem por extinguir a sociedade, algo também muito comum. Os sócios chegam e falam, olha, realmente não dá mais, nossa sociedade não está funcionando, ou mesmo que esteja funcionando, cada um quer seguir o seu rumo, então vamos dissolver a sociedade, né? A dissolução. Por deliberação por maioria absoluta, e aqui lembrando que a maioria absoluta também, então na hipótese, você fala assim, professor, o 2 e o 3, qual que é a diferença? É que o 2, o consenso, unânime, né? Acho que aí, na verdade, acredito até que haja uma tautologia, porque até a minha compreensão, o termo consenso quer dizer unânime, né? Mas tudo bem, né? O ponto é que no 2, todos concordaram. E no 3, aqueles que detêm a maior participação do capital social deliberaram. Maioria absoluta, lembra que não é por cabeça, é por participação no capital social. Então, 50% mais 1 das cotas da sociedade. Uma outra que existia, mas quase não se aplica mais, era a falta de pluralidade dos sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. Antes, pessoal, antes da existência da EIRELI, todas as sociedades pressupunham 2 ou mais sócios.
e antes da reforma MP da Liberdade Econômica do ano passado. Mas antes disso, a Eireli é de 2011 e a MP da Liberdade Econômica é de 2019, antes disso, toda vez que uma sociedade ficava sem sócio, né, ou melhor, com apenas um sócio, era caso de dissolução obrigatória. Ela tinha 180 dias na saída, né, no fim da pluralidade de sócios, ela tinha 180 dias para admitir um novo sócio. Eu digo para vocês que esse inciso ficou letra morta, no caso da limitada, porque é o seguinte, hoje a limitada pode ter um sócio. E como vocês deram uma lida no parágrafo único, nesses 180 dias, também há a possibilidade de conversão dela numa Eireli. Então esse 4 é quase letra morta, porque na verdade, para uma limitada, por exemplo, não a sociedade simples, a sociedade simples continua valendo essa regra. Ela então vai ter que converter isso em uma Eireli ou ela teoricamente seria dissolvida. Ou então convertê-la numa limitada, que ela poderia então convertendo-se numa limitada pura, aí então ela não precisaria ter pluralidade mais de sócio. A extinção na forma de a lei de autorização para funcionar. Como vocês vão ver lá no Código Civil, lá na frente, existem algumas atividades, né, principalmente empresas estrangeiras, né, elas precisam de autorização para funcionar. Elas só podem existir aqui no Brasil e atuar aqui no Brasil com autorização do governo, do Estado. E se o Estado cassar essa autorização, né, então ela deixa de existir, ela tem que ser dissolvida obrigatoriamente. Então o parágrafo único aí fala da questão da Eireli. E aí você tem a dissolução judicial, né, que é aquela dissolução proposta por alguém, né, por qualquer um dos sócios. Qualquer um dos sócios pode pugnar pela dissolução judicial. Mas aí por que ele faria isso, né? Ou quais os motivos que permitiriam ele fazer isso? Anulação dos atos constitutivos, o sócio provar que os atos constitutivos tinham algum vício, e aí então se o ato que criou ela, o contrato social, que é um contrato, correto? Se ele criou ela, o registro desse contrato social é que deu a personalidade jurídica. Se ele provar que esse contrato tinha algum vício, o juiz anular esse contrato é uma consequência lógica. Você tem que dissolver a sociedade, porque ela na verdade nunca poderia ter existido. E exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade. Isso aqui é meio genérico. O que é exaurido o fim social? Exaurido o fim social é dizer o seguinte, olha, essa atividade não tem mais como... Ela foi criada por um fim específico, eles chamam isso, né? Essa é uma nomenclatura criada, Sociedade de Propósito Específico, SPE. Né? Você às vezes vê SPE no fim da empresa, veja, a SPE não é um tipo societário. Isso só denomina que aquela sociedade ela foi criada para um fim específico. Exemplo muito comum, incorporação imobiliária. A construtora, em vez de, digamos assim, ela pode construir por vários registros, mas um deles é a criação de uma sociedade de propósito específico. Então você vai construir um prédio, você cria uma sociedade que terá por finalidade a construção e a venda das unidades imobiliárias daquele prédio. Então você cria uma SPE. Né? Isso não é um tipo societário, você só está querendo dizer que aquela é uma sociedade que tem uma finalidade específica. Quando você construir o prédio e vender todas as unidades, aquela sociedade perde a sua finalidade, porque ela já fez tudo que era para fazer, né? Então essa SPE tem que ser extinta, seria o caso aqui. Isso não é muito comum de acontecer, quer dizer, o uso da SPE é muito comum, mas não a dissolução, porque geralmente a dissolução se dá por ato voluntário mesmo dos sócios. Ou verificado que o objeto social que ela explorava era inexequível, se tornou inexequível. Pode ser um exemplo, assim, meio é o que eu lembro, né, outras vezes dando aula, um ano atrás, mais ou menos, estava dando aula disso numa outra instituição, e um exemplo que me veio à cabeça foi o seguinte, até o ano de 2001, 2002, por aí, algumas atividades empresárias voltadas a jogos eram possíveis no Brasil. Vamos ser bem claro que bingo, né, bingo era permitido no Brasil. E de 2000 para frente, os bingos passaram a ser proibidos. Imagina que você tivesse uma sociedade cujo objeto dela era a exploração desse jogo, né, de bingo. A partir do momento que vem uma lei e proíbe essa atividade econômica, ou você converte, né, ou você altera a atividade econômica e segue, ou qualquer dos sócios pode chegar e falar, eu quero dissolver a sociedade, porque isso aqui é inexequível. Né? É inexequível, não dá mais para ser executada. Né?
todas essas causas aí, então, vão ser, vai correr contraditórios, outros sócios vão ser ouvidos, enfim. E existe até um procedimento judicial próprio para isso, né? Também, o que acontece? A depender do caso, você vai ter que mover mesmo um processo para isso, desde que não haja consenso entre os sócios, né? E aí ele fala assim, ó, dissolvida de pleno direito à sociedade, porque aí você vai poder requerer a liquidação, né? Liquidação é diferente de dissolução. Dissolução é dizer, ó, ela não vai existir mais. E a partir do momento que o juiz dá a decisão judicial, dissolvo ela, falência é uma das causas de dissolução judicial também, né? A falência. E aí você vai passar para ela vai ser dissolvida por falência, mas isso está previsto em lei especial. Mas uma vez que ela for dissolvida, ela perde personalidade jurídica. Só que aí começa uma segunda discussão, que é a questão dos haveres. Isso se chama liquidação, que é transformar aquelas cotas em dinheiro e pagar a cada um dos sócios o que lhe é equivalente, né? E aí, quanto à liquidação, tem uma regrinha aqui no 1038, pessoal, a liquidação lá na limitada tem as regras bem claras de liquidação, que são aplicadas subsidiariamente às outras sociedades. Então aqui eu faço remissão a isso de um tema que nós ainda vamos estudar, que lá em limitada realmente existem regras mais claras sobre liquidação, como deve proceder essa liquidação, a figura do liquidante e como que vai funcionar isso, e a gente fala isso lá daí em limitada. Para avançar rapidinho, porque isso aqui é bem rápido mesmo, né? Nós temos aí alguns artigos sobre esses dois tipos de sociedade. Sociedade em nome coletivo. Cara, isso aqui não existe na prática. Eu pessoalmente desconheço a utilização disso aqui, porque realmente não faz muito sentido hoje em dia você usar. Mas pode, não é proibido, né? Acho que não existe nem modelo de contrato social para isso, mas enfim, se um dia quiser ser doido o suficiente para montar uma dessas, você pode. O que é sociedade em nome coletivo? Uma sociedade que todos os sócios são pessoas físicas e que todos eles respondem de forma solidária e ilimitada pelas obrigações sociais, né? Por que sociedade em nome coletivo? É como se fossem várias pessoas físicas trabalhando juntas e elas confiam tantas umas nas outras que elas respondem pelas obrigações daquela sociedade que foi feita de forma solidária e ilimitada, né? Vamos explicar para vocês que é uma responsabilidade ilimitada, ou seja, não é só porque você investiu, você pode ser chamado a responder por além daquilo que você investiu, e solidária. Das obrigações da empresa, caso ela não responda, qualquer um dos sócios pode ser chamado a responder por integralidade das dívidas. Nesse tipo de sociedade é possível fazer um pacto entre os sócios que entre eles limite a responsabilidade, mas ele não é oponível a terceiros. Gente, isso aqui é uma loucura do ponto de vista de direito empresarial, porque você vai colocar 10 mil reais ali, com mais uns 3 doidos, então dá 40 mil reais, você investiu, e vocês vão trabalhando. Se essa empresa der lucro, ok. Se ela der prejuízo, primeiro vai consumir aqueles 40 mil. Mas imagina que ela dá um prejuízo de 100 mil. Então consumiu os 40 mil que vocês investiram e sobrou 60 mil de dívida. E qualquer um de vocês pode ser chamado a pagar a integralidade dessa dívida como credor solidário. Então, uma responsabilidade absurda, né? Você tem que ter muita confiança, você é muito louco para entrar numa atividade dessa. E aí ele vai falar que nesse tipo de sociedade, uma única regra útil aqui que a gente poderia destacar aqui na sociedade de nome coletivo que não existe e não serve para muita coisa, é que a administração, nesse caso, dessa sociedade só pode ser feita por sócio, tá? Nesse tipo societário aqui, não poderia então ter aquela figura do administrador não sócio, né? Porque aqui, na verdade, os sócios eles já respondem de forma solidária e limitada. É claro que é importante deixar claro que, nesse caso, o credor ele vai primeiro ter que, apesar da responsabilidade ser solidária e limitada, o credor, obviamente, primeiro vai ter que primeiro cobrar a sociedade. Mas daí, quando a sociedade não tiver mais bens para pagar, ele pode ir até os sócios, e indo até os sócios, pode cobrar qualquer um deles, porque eles são solidários, de forma ilimitada, ou seja, nenhum deles tem responsabilidade limitada a alguma coisa. Pode até haver um pacto entre eles, mas esse pacto vale tão somente entre os sócios, ele não é oponível a terceiros, né? Ou seja, ele vai falar sem prejuízo de responsabilidade perante terceiros.
Ou seja, em terceiros ela é sempre ilimitada. É uma loucura isso aqui, né? É uma loucura. E aí nós temos em conjunto, até para acelerar, porque realmente já está quase dando um tempo da nossa aula, e aí são pouquíssimos artigos. Pessoal, isso aqui vem de códigos antigos, essa aqui é pior ainda, ó. Essa vem do Código Comercial. Essa sociedade começou lá com o Código Comercial, repetia a previsão no Código Comercial e veio sendo repetida até hoje, né? Não é originária do Código Comercial, mas é do século XIX essa previsão dessa sociedade em comandita simples. Sociedade em comandita simples é o seguinte, você vai ter dois tipos de sócio. Um chamado comanditado e o outro comanditário. O nome já é ruim porque é tudo meio confuso, é tudo muito parecido, né? Mas a diferença é que esses sócios, eles têm responsabilidades diferentes, né? São dois tipos de sócio. Um que tem um tipo de responsabilidade e o outro que tem outra, né? Isso aqui, devidas às suas proporções, lembra um pouco a sociedade em contas de participação. Mas a sociedade em contas de participação existe na prática. Você vê ela sendo utilizada para alguns casos específicos. Isso aqui também desconheço a utilização prática disso aqui. Desconheço alguma sociedade que funcione nesses termos. Isso vem do direito português e é uma coisa muito antiquada. Que com a criação de sociedades limitadas, basicamente a maioria usa elas. E quando não usa, usa uma simples, usa uma Eireli, cooperativa, SA. Mas esses outros tipos societários aqui, eles são muito inusuais. Mas, enfim. A sociedade em comandita simples vai ter um sócio chamado comanditado. Comanditado, com D, né? E esse sócio comanditado, ele é uma pessoa física que responde solidária e ilimitadamente por aquela sociedade. Ou seja, você vai ter um tipo de sócio, que ele é sempre uma pessoa física com responsabilidade solidária, se forem mais de um, né? E ilimitada, pelas obrigações sociais. E você vai ter um outro tipo de sócio, né? Chamado comanditário, ou comanditários, aí com R no final, né? Que esse tem uma responsabilidade limitada pelas suas cotas. Ou seja, ele é limitada a responsabilidade dele, e ele não é responsável solidário. Esse pode ser uma pessoa jurídica. Bem, qual que é a ideia disso aqui? Que esses comanditados, eles administram a coisa. E o comanditário é um sócio puramente investidor. Pessoal, isso aí não é igualzinho à sociedade em conta de participação? Só que tem uma diferença. A sociedade em conta de participação, ela não tem personalidade jurídica. E a sociedade em comandita simples tem. Ela é uma sociedade personificada. Talvez seja essa a grande diferença. Mas tem outras diferencinhas aqui. Mas então, assim, um é o que vai tomar conta, a princípio. E por ele tomar conta, ele vai ter que ser uma pessoa física. A responsabilidade dele é ilimitada e solidária se houver mais de um. O outro é um mero investidor, que não toma parte do negócio. E que ele, então, tem a sua responsabilidade limitada exclusivamente pelas cotas, pelo valor que investiu naquilo. Então, esses comanditários, com R, que são os investidores, eles não podem praticar atos de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficarem sujeitos à responsabilidade do comanditado. Ou seja, se ele tiver essa confusão na prática, se ele se envolver, né, se ele ali praticar atos de gestão, ele teoricamente está assumindo essa responsabilidade junto com os comanditados, aquele com D, aquele que administra. Então o comanditário, com R, ele não pode participar disso, né? Tem umas regras aí quanto a registro, né? E aí é o seguinte, acho que talvez uma última regra que é meio lembrada aqui. Para que essa sociedade exista, é requisito que tenha esses dois tipos de sócio, tá? No mínimo um de cada um. No mínimo um de cada um. Então, se faltar um desses tipos de sócio, ela teria que ser dissolvida. E por isso vai ter um prazo de 180 dias para que ela seja restabelecida. Claro que nesses 180 dias você poderia converter ela num outro tipo societário. Nesse período, se faltar um comanditado, sabe, comanditado, aquele com D, aquele que administra, né? Se faltar ele nesse período, se um morrer, sair por algum motivo,
Os comanditários ou o comanditário poderá nomear provisoriamente um administrador por até 180 dias, até admitir um novo sócio comanditado, né? Porque ela prescinde desses dois tipos de sócio. Não se preocupem muito quanto à sociedade em comandita simples, porque a utilidade dela é muito, muito limitada. E o que vocês vão ver aí até talvez nos livros de direito societário é que quase não se mencionam elas, ou muito pouco se fala sobre elas, porque elas não têm realmente uma utilidade muito prática. Bem, pessoal, dada a extensão aqui do vídeo e do tanto de assunto que eu tinha para falar, eu encerro por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu permaneço à disposição de vocês. Agradeço a atenção de vocês e desejo um excelente estudo a todos. Muito obrigado e uma boa semana.